eu conheci o meu ex-marido, eu tinha 25. Hum. Porque meu pai, ele era muito controlador no sentido de ele pensava muito no que os outros iam dizer, e não por mal. Meu pai veio de Portugal, de navio com a mãe dele. Então, o pai dele morreu na Segunda Guerra, junto com os irmãos. Nossa, tenso. É muito triste. Ele conta que deu tchau pro pai dele da varanda, que nunca mais viu o pai dele, que foi buscar os irmãos que não voltaram. Então, é uma coisa muito sofrida. Então, ele tinha medo, e hoje eu entendo isso. Olha que louco, acabei de pensar nisso, até arrepiei. O meu pai tinha medo da gente ficar saindo e não voltar. Ah, Por isso que ele controlava. tem isso Ele não também. deixava eu viajar, não deixava eu sair. Eu tinha horário para chegar e se eu chegasse depois ele me batia, mas era uma forma de punir para eu não fazer mais. É. Só que aí, o que, que eu quis fazer com 25 anos? Eu conheci o meu ex-marido e só que eu vi a oportunidade de sair de casa, porque Aham. muita mulher faz isso ainda até É. hoje. Só que foi outra armadilha, né? Depender de marido é pior que depender de pai e mãe. E aí eu engravidei logo em seguida. E aí, mais dependente ainda, eu falei, meu, então você é uma mulher dependente de marido, do que ele quer fazer, porque quando você depende de alguém, os seus sonhos dependem dessa pessoa. Então eu precisava dele para pedir um cartão de crédito emprestado para comprar algo. Então eu ficava pensando qual era o melhor momento para eu falar sobre uma coisa que eu queria comprar. Você entende que você depende do humor de uma pessoa, do que ela acredita? Sim. Cara, eu falava, não, eu não quero isso para minha filha. Então ela me impulsionou muito a quebrar esse ciclo. E aí quando eu me divorciei e voltei a morar em São Paulo, que eu tinha cometido um erro, que eu acabei traindo, e tudo bem eu falar sobre isso, porque eu já me perdoei. Foi aí que eu me perdoei. Porque quando eu voltei a morar em São Paulo, todo mundo ficou sabendo, inclusive meu pai. Então foi uma situação que eu voltei com a minha filha falida, fracassada, com vários erros que foram expostos para todo mundo, sem ajuda de financeira de ninguém, justamente porque esse erro foi usado para não ter ajuda, e eu me senti a pior pessoa do mundo. Então, quando eu me curei e falei, meu, não sou essa pessoa, eu vou corrigir o meu erro. Eu já, eu não vou fazer isso de novo. Comecei a ter consciência das coisas que nenhum erro, todo mundo erra e erro é erro. Tipo, não tem justificativa. Mas quando eu me perdoei, eu consegui criar a vida que eu tenho hoje. Por isso que eu falo do perdão dos erros. Nossa, e foi muito rápido. Muito rápido. Que você tá falando de Sim, 2016, 7? 2017. Nossa, meu, 2017 foi o ano que. É, foi um ano depois da hipnose. Nossa, faz pouquíssimo, faz 5 anos só. Eu montei a empresa em abril de 2017, fez 5 anos agora. Nossa, meu, E foi olha que muito louco, rápido. quando eu casei no primeiro casamento, era para ser comunhão parcial de Ah, bens. Só que quando chegou no cartório, ele falou separação total. Aí eu, como sempre fui muito reprimida e eu não questionava e eu queria sair de casa, eu falei, ah, beleza, né? Graças a Deus. Porque depois eu fundei minha empresa, imagina se eu tivesse que dar metade. Olha como as coisas acontecem como tem que ser. Às vezes a gente não entende o porquê algo está acontecendo neste momento, mas daqui a um tempo isso vai fazer sentido. A gente só precisa se permitir e não ficar relutando, sabe? Porque a gente não entra no flow. flow, essa é uma palavra muito boa, entrar no flow É. e viver no flow das coisas, né? Nossa, de uma forma leve. Até postei uma frase, às vezes acontecem coisas tão maravilhosas que jamais aconteceriam se tudo tivesse dado certo. É. E não tem como dar tudo certo, né? Tem, Nossa, pelo gente. amor de E não adianta Deus. querer viver planejando. Aí você falou, a gente pode planejar tudo, nada vai sair exatamente como a gente planeja. Acho que a ação e viver. Ação e prática e, Viver. e resolver problema rápido. É. Tipo, ó, cara, E não deu aprender. certo aqui, tchau, vamos recalcular a rota. A- Aprender a recalcular a e rota. aprender com os erros. Errar rápido. E não corrigir, é E, rápido, corrigir rápido. Errar rápido e aprender com o erro. E consciência. nunca mais repetir esse erro. Exato. E de fato, meu. E o mundo tá muito cruel hoje, né? Eles apontam muito o dedo, né? Pra qualquer tipo de Mas erro. quando você Principalmente que se tem desarma exposto. e você fala do seu erro de uma forma leve, você não tem mais medo que as pessoas vão falar de você. E eu fiz isso, eu expus todos os meus erros. Porque ninguém tinha uma arma contra mim. Do tipo, ah, vou falar isso de você. Pode falar, eu já falei. Isso é muito bom. Entendeu? É verdade, é uma estratégia muito Sim. boa. Então abre. Abre. Sabe por que o erro conecta? É o que eu falo, o perfeito atrai e o imperfeito conecta. As pessoas conectaram comigo porque eu sempre tive coragem de falar o que eu tinha errado. E foi
Um processo, não foi do dia pra noite. Eu tive vergonha. Mas quando eu expus, eu perdi o medo do que as pessoas falariam, do que elas pensariam, ou do que eu ficaria com medo de alguém expor ou de alguém descobrir. Não, fala tudo. Livro aberto, gente. Livro aberto. Livro aberto. Interessante. Desarma as pessoas. Conta primeiro. Vou fazer um livrinho, vou listar tudo. E vou fazer uma programação de um por dia. Exato, o meu erro que eu tenho Erro número consciência. 1. Número 2. Ih, deu E assim, 365. Dá um por cada dia. Dá um por dia Número do ano. 300 e pouco. Muito louco Não, mas isso. muito bom.